ou culturais, porque um contexto ele pode reunir laços entre eventos de características econômicas, culturais, políticas, sociais, um pouco de cada, especificamente todas reunidas com mais ou menos, mas se você não discernir as especificidades culturais, sociais, políticas e culturais, não conseguirá montar o contexto. Vamos então agora ver como essa habilidade se coloca numa questão específica. De novo, 5 minutos para a leitura de vocês dessa questão, para a elaboração da questão, e eu volto em seguida.
Muito bem, a resposta correta é a letra B. Mas vamos voltar à leitura da questão, vamos ler o texto inicial para podermos analisar as alternativas, as outras alternativas. Resposta correta é a letra B e vamos, nessa leitura, que faremos conjuntamente, verificar se achamos nesse enunciado, nesse texto, onde está a resposta. Vamos à leitura. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de 2 estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra, Suez, 1956, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense, 1967, ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. Muito bem, qual é o comando da questão? O comando da questão diz o seguinte: a partir do texto acima, assinale a opção correta. Vamos analisar, então, as alternativas. Letra A. A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. Ora, não foram as tradicionais potências europeias que deram início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Primeira Guerra Árabe-Israelense é em 1947, iniciativa dos árabes pela recusa na Constituição de um Estado judeu. Letra B, que é a correta. Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, Israel obteve rápida vitória. Veja, a resposta está no texto. O texto diz: o terceiro conflito árabe-israelense de 1967 ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Basta encontrar no texto a resposta. Mas vamos às outras alternativas. Letra C. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Não, no momento em 1947. A Guerra do Yom Kippur, segundo o texto, é 1973. Ordenar os fatos. Os fatos foram entregues, as datas foram entregues e basta você localizar data e episódio e evento. O erro está porque a correlação entre data e evento está errada nessa alternativa. Letra D. A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense. Não, a ação de Washington e Moscou pôs fim ao último conflito árabe-israelense. Ao primeiro conflito árabe-israelense foi a vitória de Israel. Letra E. Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela Resolução de 1947, aprovada pela ONU. Aqui está a única informação não disponível no texto informado pela questão, mas que você precisa saber disso pela sua atualização por telejornais, pela leitura de revistas, pela conversa com amigos. O Estado de Israel hoje ocupa uma área muito maior do que a área previamente estabelecida em 1947. Ocupa, inclusive, como sua capital, a cidade de Jerusalém,
quando isso não estava previsto no acordo, na decisão da ONU de 1947. Mas mesmo assim, isso não é impeditivo para você encontrar a resposta correta, porque a resposta correta, como vimos, já estava colocada no enunciado da questão. Bem, terminado o primeiro momento em que relacionamos habilidades e questões, em que discutimos de forma aplicada essa relação, vamos a um novo momento da nossa aula em que vamos abordar temas clássicos da história. Nós não temos condições de, em 2, 3 aulas, analisarmos todos os conteúdos. Aliás, todos os conteúdos nós nunca podemos analisar. Por isso é que é importante a postura reflexiva e ativa, porque se você se capacitar para pensar os acontecimentos da vida social, você estará preparado para resolver qualquer questão, qualquer situação, problema. Por isso, ler, interpretar e refletir são habilidades fundamentais na reflexão histórica e no conhecimento histórico. Nós vamos discutir, primeiramente, a vinda da família real portuguesa, um tema contemporâneo, um tema que tem saído nos jornais, revistas, comemorações e sua relação com a independência do Brasil. Mas antes, vamos discutir um pouco, pensar sobre o que é a consciência histórica, o que é pensar historicamente. Como muitos concursos vestibulares, como o Enem, eles apresentam imagens e a partir de imagens pedem a nossa reflexão, vamos tentar, a partir de uma imagem, tentar perceber quais são as características, quais são as qualidades próprias da reflexão histórica. O que é ter consciência histórica? Vamos então observar atentamente esta imagem. Bom, o que temos diante de nós? Temos a pintura, uma pintura de Caspar David Friedrich, chamada O Viajante sobre o Mar de Névoa. Essa é uma pintura famosa, uma pintura do início do século XIX, datada de 1818. Vocês veem um homem jovem, de pé, sem chapéu, casaco preto, no alto de um pico rochoso. Uma coisa, esse homem está de costas para nós e se apoia sobre uma bengala. Uma bengala, um instrumento, um objeto muito utilizado no início do século XVIII. Podemos ver que o vento atinge seus cabelos, esvoaçam os cabelos. À sua frente, vemos uma paisagem semi-oculta pela névoa, com formas difíceis de discernir, distantes picos, um horizonte longínquo, montanhas à esquerda, planícies à direita e talvez, lá no fundo, um oceano. Mas pode ser uma névoa. Qual é a impressão que temos dessa imagem? Eu penso que a primeira impressão é contraditória. Eu acho que essa imagem sugere ao mesmo tempo domínio sobre a paisagem e, por outro lado, a insignificância do indivíduo diante dela. Uma paisagem, um homem dominando e inferior a essa imagem. A imagem da contradição é fundamental para a história e para pensar historicamente. E esse homem está de costas. Será que não é essa exatamente a postura do historiador? Será que o historiador não costuma ficar de costas para onde quer que estejamos indo e focalizar nossa atenção num ponto lá no passado? De costas para o presente, olhando para o passado. Que perspectiva é essa? O historiador do passado, o homem que olha para o passado, está em melhor condição de interpretar este passado
exatamente porque ele está no presente. Ele tem um amplo horizonte diante de si. Ele está desprendido da realidade, daquela realidade passada que ele pretende analisar. E os cabelos? Os cabelos ao vento sugerem a elevação do espírito. O homem no alto de um pico rochoso sugere a mudança de perspectiva. Isso amplia a nossa experiência. Ora, então o que é a consciência histórica? A consciência histórica é algo como a maturidade. Quando amadurecemos e quando percebemos o sentido da nossa própria significância e insignificância. Quando dominamos uma paisagem, mesmo quando somos diminuídos por ela. Essa é uma ideia de movimento. História é movimento. História não serve para predizer, para prever o futuro, mas ela nos prepara para o futuro. A história faz com que aumentemos nossas habilidades, nossa energia. A história também pede um equilíbrio entre o significado da representação literal e a nossa capacidade de abstração. Ora, eu vejo essa imagem e eu consigo identificar literalmente, fixamente, objetos, a bengala, a pedra, o casaco, mas eu também abstraio. Eu olho para o cabelo dessa pessoa e posso imaginar o espírito elevado. História, portanto, a consciência histórica, portanto, nela há uma tensão entre o que é literal e o que é abstrato. Nessa imagem, eu também tenho o meu sentido de curiosidade aguçado e misturado com uma admiração, com uma reverência. Eu sou levado a descobrir coisas, a penetrar na névoa, a adquirir novas experiências, a detalhar a realidade. Eu sou convidado a confrontar um território não mapeado. Eu sou levado a formular questões, a aumentar a minha experiência. Eu me sinto pasmo. Eu quero conhecer. Eu pergunto. Fazer história, ter consciência histórica, antes de responder, é indagar, é abrir a mente para a reflexão criativa. Vamos então ao tema clássico que escolhemos para desenvolver com vocês, a vinda da corte portuguesa para o Brasil e a sua relação com a independência. Esse tema está inserido dentro de um tema que já falamos numa questão anteriormente, a crise do antigo regime e a crise do antigo sistema colonial. Veja, eu estou falando de duas crises, de crises que chamamos sistêmicas. Portanto, são duas crises de dois sistemas diferentes que funcionam de forma relacional. A crise do antigo regime da Europa, a crise do absolutismo monárquico, o fim da chamada sociedade de antigo regime, aquela sociedade do rei absoluto, aquela sociedade dividida em estamentos ou estados, a sociedade que era dividida em primeiro estado, que era o alto clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, todo o resto. Mais de 90% da população estava num estado que não era privilegiado. O seu nascimento dizia da sua pessoa. Se você nascesse, se você tivesse nascido no terceiro estado, você não alcançaria nenhuma situação de privilégio. É claro que algumas pequenas modificações ocorreram ao longo do tempo, desse tempo que vai entre o final da Idade Média
a crise dos séculos XIV e XV e o século XVIII, a segunda metade do século XVIII, quando acontecem a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa. Essa sociedade de antigo regime, essa época moderna, foram os estados europeus que se expandiram e que colonizaram a América. Nesse processo de colonização, eles montaram um sistema de relações, chamado de sistema colonial ou antigo sistema colonial. Destruíram, despovoaram, conquistaram, exterminaram, em muitos casos, populações que existiam na América e impuseram um novo tipo de sociedade, uma nova organização da produção, novos valores culturais, relacionando esses povoamentos, essas áreas conquistadas com os estados europeus. Há um vínculo econômico, um vínculo de subordinação, um vínculo de complementação da economia europeia, da economia desses estados europeus, promovido por essas áreas coloniais. Muito bem, no final do século XVIII e início do século XIX, essas estruturas desabam em virtude de uma crise prolongada, em virtude do esgotamento dos seus processos internos, que levaram a processos revolucionários. A vinda da corte portuguesa para o Brasil é um episódio, é uma consequência de uma transformação europeia, que se insere em processos coloniais que já estavam em curso. Por isso a ligação com a independência do Brasil. Bom, todos sabemos que a vinda da corte portuguesa para o Brasil foi motivada pela pressão de Napoleão. Napoleão Bonaparte, numa determinada etapa da Revolução Francesa, ele expande as suas forças, os seus exércitos, vence os exércitos das monarquias absolutas da Europa, invade a Espanha e invade Portugal. Napoleão Bonaparte, nesse momento, algo em torno de 1805, 1806, 1807, 1807 para 1808 é quando a corte vem para o Brasil. Napoleão Bonaparte está em conflito aberto com a Inglaterra. No entanto, ele perde batalhas no mar. Ele perde boa parte da sua esquadra. A Inglaterra é soberana. Há uma famosa batalha de Trafalgar, que tornou famoso um grande almirante inglês, o almirante Nelson. A partir dessa derrota, Napoleão Bonaparte não tem marinha de guerra em condições de enfrentar a Inglaterra. Para isso, ele precisava de navios de outros países, talvez da Suécia, talvez da Dinamarca e talvez de Portugal. No entanto, os ingleses se antecipam e atacam. A Suécia não tinha grandes navios, a Inglaterra não se preocupa com ela. Ataca a Dinamarca, bombardeia Copenhague e depois pressiona Portugal, um tradicional aliado, porque os ingleses e então o secretário de Estado inglês da época, um homem muito importante nesse jogo político chamado George Canning, ele estabeleceu uma estratégia para impedir que Napoleão Bonaparte se apropriasse de navios de guerra e mercantes de outros países europeus. Após o bombardeio de Copenhague e a rendição da Dinamarca, só restava Portugal. Portanto, o rei português, Dom João VI, na época não era rei, nós é que chamamos de rei, na época ele era príncipe regente, Dona Maria I ainda estava viva. Ele estava entre duas potências europeias. A Inglaterra, pressionando um tradicional aliado, e a França, na iminência de invadir o Estado português. Portugal não tinha exército, não tinha número de soldados suficiente para resistir ao exército francês. E, ao mesmo tempo, não tinha como enfrentar a Inglaterra. Por isso que no último momento de um longo processo de grande indecisão por parte do príncipe regente,
de muita negociação por parte dos seus ministros, é que na última hora, e verdadeiramente na última hora, apesar de a transferência estar sendo preparada há mais tempo, Dom João resolve vir, embarcar nos navios e vir para o Brasil sob a proteção da Marinha de Guerra inglesa. É importante perceber o seguinte nesse momento. Nós, brasileiros, temos o hábito de pensar que a vinda de Dom João para o Brasil é um elogio ao Brasil. Temos o hábito de pensar de que ele veio para o Brasil porque aqui é um lugar legal, porque é nosso Brasil agora. Só que veja, Brasil, Estado soberano, só existe após a independência. Dom João vem para o Brasil porque está em jogo a permanência da dinastia dos Bragança no governo do Estado português. Quando Napoleão invade os outros estados europeus, ele destitui as dinastias e os seus monarcas. Dom João e a corte vêm para o Brasil, não porque gostam do Brasil, vêm para o Brasil porque é no Brasil que está o futuro de Portugal. No Brasil é que está o futuro dessa dinastia de Bragança. Esse processo de vinda da corte produz outros efeitos na antiga colônia, agora Brasil, elevado a partir de um determinado momento, em que é 1815, à chamada categoria de Reino Unido, quando Dom João está governando o que sobrou do Império Colonial Português a partir do Rio de Janeiro. Esse contexto, esse conjunto de relações, nós vamos examinar com um pouco mais de cuidado a partir de agora. Muito bem, estamos em 2008, 200 anos da vinda da família real portuguesa. E o Rio de Janeiro está comemorando, porque Dom João, ao desembarcar no Brasil, primeiro ele foi para Salvador. A população de Salvador queria que ele ficasse lá, mas Dom João e a corte decidiram vir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro se instalaram Dom João, seus familiares, demais nobres, e algumas alterações aconteceram na cidade, aconteceram no Brasil como um todo, mas principalmente na cidade, que tinha que abrigar, a partir desse momento, uma corte europeia, algo muito diferente. Na colônia, o rei veio para a colônia. Na colônia está a sede de um grande império. A cidade do Rio de Janeiro, em 2008, e muitos outros estados brasileiros decidiram celebrar. A Rádio MEC, a rádio do Ministério da Educação do nosso país, em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, montou um conjunto de comentários que eu gravei e que estão sendo transmitidos pela Rádio MEC e que nós agora vamos ouvir alguns deles. Família Real, 200 anos. Fuga ou transferência? O comentário é do historiador Paulo Cavalcanti. A celebração dos 200 anos da família real portuguesa no Brasil proporciona uma visão sobre o que é a história. Alguns historiadores dizem que foi fuga, outros falam de transferência da sede da monarquia. Qual é, então, a maneira correta? Como tudo em história, depende da época e do ponto de vista assumido pelo historiador. Os portugueses e aqueles que não apreciavam a monarquia costumam usar a palavra fuga, atribuindo ao fato um caráter vergonhoso e indicador da decadência da instituição monárquica, no tempo em que os ideais liberais se espalhavam pela Europa com os exércitos de Napoleão. Os brasileiros e aqueles empenhados na construção do Estado e da nação na América usam a palavra transferência para conferir ares de normalidade e solenidade ao fato, superando assim a marca subalterna de ter sido colônia. Como vocês ouviram, se eu estou em Portugal ou se eu estou no Brasil, e dependendo da minha visão sobre o rei português, sobre o absolutismo,
eu vou pensar que a transferência da família real portuguesa para cá foi apenas transferência, isso se eu quiser manter a aura de solenidade do grande rei português e do reino português, ou vou interpretar como fuga. Ele está fugindo, o Estado português enfraquecido e sem condições de enfrentar os exércitos de Napoleão, o rei e sua corte fugiu da capital Lisboa e foi buscar refúgio na colônia. Dependendo do ponto de vista, eu defino o acontecimento de uma maneira. Vamos então agora ouvir o segundo comentário. Família Real, 200 anos. Que história contar? O comentário é do historiador Paulo Cavalcanti. Todo acontecimento histórico emblemático está sujeito a interpretações muito diferentes, às vezes opostas. Com a vinda da família real portuguesa não foi diferente. Durante muito tempo houve uma espécie de divisão historiográfica e ideológica no julgamento de Dom João, Dona Maria I e de Carlota Joaquina, por exemplo. De um lado estavam os historiadores menos preocupados com os acontecimentos políticos, geralmente muito influenciados pela tradição marxista. Eles relegavam a um segundo plano os feitos da coroa portuguesa, para frisar que a ruptura entre metrópole e colônia teria acontecido tão somente por causa de uma mudança estrutural, independente de personagens de carne e osso que a viveram. Do outro lado, havia os que cultuavam líderes, heróis e batalhas, e que, por isso, eram acusados de serem adeptos de uma história chamada, de modo pejorativo, positivista. Essa divisão ainda hoje persiste, mas com menos força. A maioria dos historiadores tende a considerar 1808 um fato verdadeiramente relevante e a ver Dom João VI um personagem à altura do desafio posto pela invasão napoleônica e pela pressão inglesa. Um observador engajado poderia concluir que estamos diante de uma onda conservadora. Mas até quando? Muito bem. Nesse segundo comentário, vocês puderam observar como as interpretações na história são importantes. Se eu sou um historiador preocupado com as estruturas históricas, que são estruturas? São os processos de longo prazo, processos geralmente econômicos e culturais, que duram de 50 a 100 anos. Eu olho para a vinda da família real para o Brasil e vejo um acontecimento menor, uma pequena consequência de uma modificação estrutural maior. Qual? A crise do antigo sistema colonial e a crise do antigo regime. Por outro lado, se eu sou um historiador apegado aos acontecimentos políticos, preocupado com os grandes feitos, com os grandes personagens, eu vou interpretar a vinda da família real olhando para o personagem Dom João, olhando para os outros personagens da época e construindo uma explicação a partir da ação deles, sem necessariamente referi-las aos processos estruturais. Dependendo da abordagem, eu tiro uma conclusão diferente sobre um mesmo processo histórico. Vamos agora ouvir, então, o terceiro comentário. Família Real, 200 anos. O que comemorar? O comentário é do historiador Paulo Cavalcanti. Uma entrevista concedida